E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje vamos a mais um episódio aí do Classificando Discografias. Esse conteúdo aqui ele é mais pessoal, mas é bem bom para levantar o debate sobre a discografia de certos artistas que a gente gosta em comum, né? Então assim, eu conheço a perspectiva de vocês e vocês também conhecem a minha perspectiva. Eu acho que isso é sempre saudável quando as pessoas tratam de forma saudável, tá? Então vamos manter esse debate saudável aí. Não esquece de comentar no final do vídeo o seu ranking dessa artista. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, pra gente poder começar, eu acho importante falar que a Katy Perry é uma das artistas que eu mais respeito na música pop. E tudo que eu vou estar falando aqui é referente a como eu enxergo cada disco dela e como eu sinto cada disco dela, ok? Vocês têm todo o direito de discordar, mas ao mesmo tempo eu peço que vocês também, que quando concordarem, comente aí concordando o que vocês acharam das músicas, o que vocês acharam dos pontos que eu vou citar, ok? Então vamos começar esse top 5 aí. Em quinto lugar, eu vou deixar o disco Prism já para poder aí tacar fogo no parquinho, tá? Mas eu vou explicar por que o Prism é o meu menos favorito da Katy Perry. O Prism, pra mim, ele foi um álbum que eu não tive tanta empatia com ele como eu tive com One of the Boys e também com o Teenage Dream. Eu senti que a ideia do disco Prism não foi exatamente o que a Katy Perry tinha prometido pra gente na época. Eu acho que vocês vão lembrar quando ela queimou a peruca azul e deu aquela maior bafafá na internet, né, anunciando que a doceira is over, né? Eu acho que todo mundo ficou esperando que ela fosse vir com um disco mais maduro, em que ela apelasse mais alguns temas que são assim de relevância bem social, e ela veio com um Prism que não tinha nada a ver com meio que a proposta que ela disse. E quando ela queimou a peruca, logo depois ela anunciou Roar, e Roar é a música mais Teenage Dream possível. Então eu não achei que houve uma evolução dela desse disco pro anterior. Tá? Eu achei que realmente a gravadora fez ela pegar o melhor do One of the Boys, o melhor do Teenage Dream e juntar em um novo álbum, fazendo ali esse universo que ainda condensava e fazia essa Katy Perry funcionar para o público, comercialmente falando. Mas é óbvio que eu destaco músicas incríveis nesse álbum que não foram single também. Por exemplo, International Smile, que eu acho que é a minha faixa favorita do álbum. Eu acho International Smile uma música super deliciosa. E inclusive, quando eu ouvi a faixa atual dela, Smile, né, eu senti um pouco daquela vibe que International Smile me passou a primeira ouvida. Além disso, eu também destaco Legendary Lovers, que foi uma das músicas mais assim absurdas de pensar que a Capitol desperdiçou da Katy Perry, tá? É uma música que até hoje eu não aceito, que foi jogada no lixo. Assim como também Walking on Air, tá? Fora isso, eu acho que o Prism também tem os singles bem escolhidos, né? Tirando Roar, que é uma das músicas que eu menos gosto da Katy Perry, pasmem. Realmente, gente, juro pra vocês, é uma música que eu acho muito infantil e que não me cativa nem um pouco. Eu prefiro muito mais do segundo single pra frente do que Roar. E assim eu acho que fecha um pouco da minha justificativa porque que eu não me conecto tanto com o Prism, porque eu realmente senti falta de inovação de um disco para o outro, esperando que a minha expectativa me deixou esperando, tá? Em quarto lugar aí eu vou deixar o Smile, o atual álbum da Katy Perry. Uma das coisas que eu mais gostei do Smile foi que o Smile, ele dá um gostinho dessas fases mais relevantes da Katy, né, depois de uma fase que ela teve que foi muito turbulenta. E a gente sabe que os fãs, assim, em sua grande maioria, rejeitou o disco Witness. E eu acho que o Smile preencheu um requisito que meio que todo mundo que é fã de verdade da Katy Perry esperava, tá? Ao mesmo tempo, eu destaco as faixas sobre saúde mental, resiliência, que eu achei assim, que é um conteúdo diferente do que ela já tinha feito antes, tá? Por mais que o Witness seja o disco dela que eu acho com um conteúdo lírico mais forte, né? Pelo menos na sua maioria, o Smile ele fica pau a pau.
tá? Eu acho que Not the End of the World é uma música hiper necessária, principalmente para as pessoas assim que tem aqueles famosos gatilhos de pensar que acabou tudo, que a vida não tem mais sentido e afins. Eu acho que a música Smile é uma música perfeita para o momento que a gente vive, em que a gente está passando por uma quarentena que mexeu muito com o nosso emocional, mudou o mundo, né? E assim, recuperar esse sorriso que a gente tinha antes disso tudo acontecer, de morrer tanta gente no mundo, é uma reviravolta que, assim, funciona nos dias de hoje. Além, óbvio, por exemplo, de Champagne Problems, né, que passa por cima de várias coisas. A própria faixa Never Really Over, que relata um aspecto mais romântico, né. Então, assim, no geral, eu acho o Smile o quarto aí nessa lista, porque ele, pra mim, funciona muito bem como um aspecto de ter esse som mais que deixa a gente nostálgico, mas também com uma mensagem muito importante que me cativou bastante. Em terceiro lugar, eu vou deixar o One of the Boys. One of the Boys, pra mim, é um disco clássico. Não somente porque é o debut da Katy Perry, mas porque se você colocar em comparação a tudo que a gente meio que tinha na época que ele foi lançado, o impacto dele dá um efeito nostálgico incrível, porque ele criou muita memória afetiva para quem virou fã da Katy Perry naquela época, que é um exemplo como eu. Eu acho que quem conheceu a Katy Perry com I Kissed a Girl, viveu aquele momento daquela transição meio popzinha que ela teve, né? O efeito de You Are So Gay também, tendo aquela passagem de clipes na MTV, né? Que passava muito You Are So Gay. A Madonna também, quando comentou na época da música, foi muito legal, gente. Isso é uma coisa que não tem assim muito o que a gente dizer que não foi, porque foi legal, ajudou a engajar a carreira da Katy Perry. E assim, como eu já acompanhava a Madonna, ver isso também me gera mais um efeito ainda mais nostálgico quando falo em One of the Boys. No geral, o disco One of the Boys, eu acho que ele concorda muito com uma realidade que eu vim absorvendo ali da Kelly Clarkson, da Avril Lavigne, sabe? Que são, assim, características de um pop rock muito gostoso, que fez muito sucesso entre 2006, 2007 e 2008. Mais 2007 e 2008, tá? E funciona muito bem, é muito bom. E você vê que o álbum, ele tem algumas faixas filler, acaba que tem, mas ele tem músicas muito deliciosas e muito memoráveis. Assim, a faixa One of the Boys é maravilhosa, a faixa Fingerprints é maravilhosa, Mannequin, eu lembro Mannequin demais, por causa que na época que eu fazia inglês no Fisk, Mannequin foi uma das músicas que a gente aprendeu a letra na época, então tem uma memória afetiva também nesse aspecto. Então, One of the Boys, ele é no meu terceiro lugar, é exatamente mais pela memória afetiva mesmo, que ele me cultivou de forma mais clássica. Em segundo lugar, eu vou deixar o Teenage Dream, que é o maior álbum da Katy, né? O Teenage Dream, ele tem um pouco do efeito do One of the Boys em mim, que é essa coisa nostálgica vindo à tona, mas eu acho que o que mais me pegou foi que eu achei que ele é uma transição muito saudável da Katy. Eu vejo, por exemplo, a Katy indo para uma fase mais eletrônica, mais dance pop, que ficou muito característico dela. Por mais que era uma onda daquela época ter essa coisa do dance pop tomando forma, a Katy trouxe a personalidade artística dela naquilo ali e marcou demais, gente. California Girls foi uma loucura, mas assim, E.T., eu acho que é a música que mais me impacta quando eu falo de Teenage Dream. E.T. é uma música que representa muito, eu acho, quem eu sou. Eu me sinto meio extraterrestre. Eu sempre me senti extraterrestre. E quando eu ouvi essa música, eu me empatizei muito a ela. E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que poucas músicas conseguem com a gente, né? Não é nem quesito de memória afetiva não, gente. É realmente você ouvir a música e falar, putz, essa música aqui é pra mim. Isso aqui representa muito um universo como eu me sinto. E realmente, E.T. é muito assim. Além, óbvio, de Not Like the Movies, que é uma música linda daquele álbum, que eu achei um puta desperdício não ser single. Circle the Drain, sabe? Who Am I Living For, que é incrível também. Pearl. Então, essas músicas mais lado B também do Teenage Dream são muito maravilhosas. Não são faixas filler. E quando ela lançou
o Complete Confection, que ela trouxe Wide Awake, Part of Me e também Dressing Up, eu confesso pra vocês que Dressing Up foi a minha favorita das 3 que ela lançou. Infelizmente não foi single, mas me agradou demais e até hoje é uma música que eu escuto e me traz muitas memórias boas. Então, o Teenage Dream ficou muito marcado na minha vida e eu deixo ele em segundo lugar aí. E no topo do meu ranking aí, eu vou deixar um dos álbuns mais odiados da Katy Perry, porque eu acho ele um álbum sem precedentes e eu acho que é o álbum mais, assim, importante da carreira dela, que é o Witness. O Witness, uma das coisas que eu mais amo nele é que, além dele ter uma mensagem muito importante, não somente no quesito pessoal, ele também explora um quesito que funciona em sociedade demais, tá? Além disso, eu amei as experimentações que a produção musical do álbum sofreu. Eu acho que, inclusive, foi mais forte ainda a produção musical do que o aspecto próprio lírico, tá? Eu amei que quando a Katy Perry resolveu fazer esse álbum, ela fez um álbum que era realmente mais experimental. E realmente você nota uma evolução artística gigantesca dela. Não é só cortar cabelo, gente. É realmente você ver que o som daquele álbum é só daquele álbum. Você não percebe que outros discos que foram tantos lançados na época, quanto discos da própria Katy Perry, não conseguiram trazer ainda aquela energia que o Witness passa. Chained to the Rhythm foi uma música hiper importante para o momento, eu acho que o mundo estava vivendo, porque, vamos aos fatos, gente, do meio da década até o final da década agora que a gente viveu, as pessoas ficaram muito alienadas, e esse excesso de alienação, quando vem numa música pop, a gente meio que tem um insight com aquilo, porque de certa forma o público pop, muitos são alienados e é um efeito da própria indústria de alienar aquele público para poder fazer com que eles consumam apenas em série e não consumam uma música em específico com mais vigor. Isso é uma coisa que o próprio tempo fez com a música, né? Mas você percebe que Chained to the Rhythm é um wake-up call para aquele tipo de situação. E ela fala, acorda, o mundo não é essa belezinha, as coisas não estão acontecendo, acorda, você precisa ter noção de que para fazer um mundo melhor, você precisa estar presente para fazer a sua parte, entende? Então isso foi um efeito que mexeu muito comigo em Chained to the Rhythm. Além disso, Bon Appetit, que é uma música da Katy Perry que até hoje eu não entendo como que ela tem 800 milhões de views no clipe, mas a música é basicamente esquecida por todos, né? Só mostra exatamente que Katy Perry também não é somente música, que ela também oferece bons storytellings. E no aspecto do Witness, ela entregou muitos clipes maravilhosos, entendeu? Então, assim, eu não acho que ela pecou em nada nesse aspecto. Além disso, teve Swish Swish, que é uma música muito boa também, eu gosto bastante. Amei a ideia dela fazer aquele negócio da ideia do basquete, eu achei que é uma coisa que assim, só Katy Perry pensaria e marca mais uma vez a gente. Além de ter botado a Gretchen, que eu achei o máximo também, então é uma coisa que nunca vai ser esquecido na cultura pop brasileira. Vamos aos fatos, tá? Porque Gretchen é um símbolo de cultura pop brasileira. Óbvio, né, gente? Outras músicas também do álbum, como Mind Maze, a própria Into Me You See, gente, o corpo inteiro do álbum. Agora eu não vou conseguir pensar numa música específica. Hey, 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 Roll It, que é um hiper desperdício, mas assim, todo o álbum Witness, ele conta uma história muito forte. Então, particularmente, é um disco que eu vou, assim, sempre me caracterizar demais nele, me encontrar demais nele. Então, Witness, pra mim, ele é tanto injustiçado quanto hiper importante. Sem contar também todo o aspecto político que rolou na época também dela se posicionar contra os republicanos e toda aquela ideia tradicional patética, né? Então, assim, a Katy Perry pra mim naquela época ela mudou totalmente o quesito de artista dela e me marcou mais ainda. Agora eu pergunto pra vocês, qual o ranking de vocês de Katy Perry? Comenta aqui como fica o seu top 5, né, pra eu poder saber, pra eu poder conhecer um pouco da sua relação com ela, também a sua história, ok? Vai ser maravilhoso compartilhar isso aqui com você, tá? Um beijo gigantesco pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí de Classificando Discografias.